Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada, em que teremos diferentes formatos de episódio. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Olá, tudo bem? Cristine Guadelupe. Olá, pessoal. Zoe Peçanha. Oi, galera. Meus colegas da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos entrevistar Lucas Vege, professor da UFV, Universidade Federal de Viçosa, e doutorando na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E também Marco Túlio Valente, professor da UFMG. A entrevista vai ser sobre o artigo que eles publicaram recentemente, que se chama Code Smells in Elixir, Early Results from a Grey Literature Review, tradução livre, Code Smells in Elixir, primeiros resultados de uma revisão da literatura cinza. Tudo bem, Lucas? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Tudo bem, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Lucas e, conforme o Adolfo já adiantou, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa. Esse ano eu estou completando 10 anos na carreira docente, sendo 7 desses lá na UFV. E na UFV eu atuo principalmente nas áreas de engenharia de software e programação para dispositivos móveis. Desde outubro de 2021, eu me licenciei temporariamente da UFV e ingressei no programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UFMG, onde eu estou cursando doutorado sob orientação do professor Marco Túlio Valente. Muito legal. Então, mestrado e doutorado em computação na UFMG é um dos melhores do país. E quem está aqui conosco é o professor Marco. Tudo bem, Marco? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Tudo bem, Adolfo. É um prazer falar com você aí, com as pessoas, com o pessoal da equipe do podcast de Elixir. É um prazer estar aqui discutindo esse novo trabalho do nosso grupo. Eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, atuo em diversas áreas de engenharia de software e agora a gente está começando, dando os primeiros passos nesse trabalho nessa fronteira entre engenharia de software, linguagens funcionais, mais especificamente em Elixir, mais especificamente ainda sobre Code Smells. Para iniciar os trabalhos aqui, desse episódio, eu gostaria de saber quais foram as motivações para fazer esse trabalho. Vocês poderiam falar um pouco sobre, ou iniciar e, quem sabe, o Marco completar. Não, perfeito. Uma das linhas de pesquisa do ASURG, que é o laboratório do professor Marco Túlio lá na UFMG, é qualidade de software. E, coincidentemente, essa é uma das áreas da engenharia de software que mais me chama a atenção. Nas primeiras conversas que a gente teve, o Marco levantou o interesse dele em fazer uma pesquisa sobre qualidade de software em programação funcional, que é uma área praticamente inexplorada da engenharia de software ainda. Quase todos os trabalhos de engenharia de software são focados no paradigma de orientação a objetos. Então, como as linguagens funcionais também elas estão se tornando cada vez mais relevantes na indústria, esse conjunto de fatores nos levou a ter o interesse de investigar sobre Code Smells em Elixir, porque Code Smells, como a gente vai falar aí ao longo do episódio, são estruturas que estão diretamente ligadas a uma baixa qualidade de software. Então, basicamente, foram essas as principais motivações. Uma linha de pesquisa que o Marco já trabalhava, que eu também tenho interesse, o crescimento de popularidade das linguagens funcionais na indústria e o fato de basicamente não existirem pesquisas com isso. Então a gente encontrou uma boa oportunidade para começar a explorar essa área que ainda está muito aberta. Então tem muita coisa que pode ser feita. Só complementando um pouco, pessoal, acho que o Adolfo, talvez vocês saibam, eu tenho um livro de engenharia de software recém-lançado e um curso de extensão também. E esse livro me dá a oportunidade de dialogar, conversar e receber feedbacks de
algumas pessoas, vários estudantes, mas pessoas do mercado também. E uma coisa muito frequente que eu fui observando era pessoas dizendo assim: olha, muito legal o seu livro, a parte de princípios de projeto, padrões de projeto, refatoração, mas existe um viés muito OO, orientado ao objeto. Eu trabalho, né, estou trabalhando agora com linguagens, essas novas linguagens funcionais, Elixir, Clojure e etc. E quais são os padrões de projeto? São os mesmos para Elixir? Quais são os code smells? Tudo que está no livro do Fowler vale para Elixir? Ou para Clojure, ou para uma outra linguagem funcional? Esses princípios de projeto Solid são voltados para Elixir, e eu confesso que eu ficava numa posição desconfortável para responder, que eu respondia meio assim, de forma muito genérica: vale, mas provavelmente alguns não valem, e não conseguia dar uma resposta específica. E essas perguntas, elas foram se repetindo, entendeu? Então eu tive a sensação assim de que tinha uma oportunidade ali. Como o Lucas falou, tem um vácuo na literatura. Né? A gente precisaria, nessas linguagens, estão se tornando mais populares, as pessoas estão, né, trabalhando com essas linguagens, desenvolvendo sistemas. Né? Eu sou de uma época que programação funcional não tinha esse ibope, essa popularidade toda. Então, assim, eu fui percebendo que essa era uma dor, né, que estava incomodando um número bom de pessoas, de tipo, estudantes e também pessoas já que estão trabalhando. E a literatura é uma literatura, como o Lucas falou, né, muito voltada para a OO. E aí surgiu a ideia dessas conversas com o Lucas, da gente, assim, o Lucas está começando o doutorado dele, como ele falou, e a nossa ideia, assim, talvez seja até um pouco ambiciosa, né? A gente não sabe como é que a gente vai recortar, mas, assim, revisitar toda a literatura de projeto, de manutenção, evolução, refatoração que existe, que é muito enviesada para OO, para esse novo mundo de linguagens funcionais modernas. Por que Elixir? Como que vocês chegaram na linguagem? Como que foi esse processo de escolha? Tá, essa é uma pergunta interessante. Eu acho que isso passa muito pelo meu background de desenvolvimento. O meu background, ele é composto basicamente por linguagens que envolvem orientação a objeto. Posso citar Java, Python, PHP. E para a nossa pesquisa, que o foco eram linguagens funcionais, a gente tinha que escolher inicialmente uma linguagem para focar. Eventualmente a gente poderia trabalhar com outras linguagens, mas tinha que ter um ponto de partida. Como eu tinha que aprender uma linguagem funcional nova do zero, um critério que a gente estabeleceu é que a curva de aprendizagem dessa linguagem ela tinha que ser rasa. Mas não bastava atender esse único critério, porque para a gente não fazia sentido, uma vez que a gente trabalha com engenharia de software aplicada, escolher uma linguagem de programação que, digamos, seja fácil de aprender, mas não seja muito utilizado na indústria. Então, o Elixir, ele casou bem com essas duas questões. É uma linguagem que tem uma curva de aprendizagem que nós julgamos como rasa, ela está em ascensão na indústria, e um critério que, vamos ser sinceros, faz muita diferença ali para a escolha também é a curiosidade com o fato dela ter sido desenvolvida por um brasileiro. Então, eu acho que isso desperta, de uma certa forma, uma curiosidade. Então, de alguma maneira, se a gente fosse colocar ali num empate para a escolha entre Elixir e Clojure, que foram duas linguagens que a gente cogitou, o fato do Elixir ter sido desenvolvido no Brasil foi um critério de desempate, digamos assim. Só complementando brevemente, foi realmente isso, assim, né? A gente queria, já que tem uma linguagem brasileira, né, conhecida, que está ganhando adoção, a gente acho que teve uma escolha muito feliz, né? A repercussão do nosso trabalho está mostrando isso, que foi uma escolha muito feliz da gente ter uma linguagem que tem uma comunidade atuante no Brasil, né? Acho que o próprio convite aqui desse podcast, ele mostra que, né, a escolha nossa foi muito feliz. A gente está tendo essa oportunidade aqui porque devido a essa escolha. A interação com a comunidade está sendo até um pouco surpreendente, né, Marco? Talvez esteja, embora a gente tenha levado isso em consideração, eu acho que está ainda acima das nossas expectativas, dado
que o trabalho ainda é relativamente novo, a gente está iniciando ele. Se a gente for pegar o histórico aqui do podcast, quem já escutou os episódios anteriores ou quem for escutar, várias pessoas aqui já falaram, pô, como essa comunidade é legal, né? Então, não é novidade para nós isso. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar pelo trabalho. Eu também tenho participado e discutido de algumas issues lá do repositório. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é o que exatamente seria um cold smell, né? Porque a gente acabou citando esse termo várias vezes aqui, mas talvez tenha algumas pessoas que não estejam familiarizadas. Tá, perfeito. Eu vou tentar explicar cold smells de uma maneira assim mais coloquial, para ficar mais acessível a todos os tipos de ouvintes, digamos assim. Então, cold smell ou bad smell, se a gente fosse falar de uma maneira mais formal, eu diria que é uma estrutura subótima de código. Mas o que vem a ser isso? Smell é um termo em inglês que está relacionado a cheiro ruim, algo que não cheira bem. E quando a gente fala no dia a dia, aquilo dali não está cheirando bem, é porque provavelmente a gente está suspeitando que ali existe um problema. A ideia de cold smells não é muito diferente, né? Um cold smell seria então um código mal cheiroso, um código que não está cheirando bem, é porque é uma estrutura de código que nós estamos suspeitando que ela possa ter algum tipo de problema. Esse tipo de problema poderia se reverter, por exemplo, a baixa manutenibilidade, a um código mais difícil de entender, propensão a falhas, eventualmente um código de baixo desempenho. Então, quando a gente fala de cold smells, basicamente é uma estrutura de código onde existe uma suspeita de que ela pode não ter uma qualidade boa. Um cold smell muito conhecido, que a gente poderia usar para ilustrar, é o código duplicado, que é um dos 22 cold smells lá do Fowler. Então, se a gente for pensar, quando a gente tem códigos duplicados espalhados pelo projeto, vários problemas podem ocorrer por conta disso. Vamos supor que você precisa de fazer uma modificação em uma parte de código que está duplicada aí por vários pontos do seu código. Eventualmente, você pode deixar de modificar alguns dos pontos onde esse código duplicado está presente e você tem uma inconsistência comportamental na sua ferramenta que pode te trazer alguns problemas. Um código duplicado poderia deixar o seu código longo, mais difícil de entender e naturalmente mais difícil de manutenir. Mas é interessante citar também que cold smells são estruturas sensíveis a contexto. O que vem a ser isso? Não necessariamente um mesmo cold smell ele vai ter um impacto igual em todos os projetos. Um cold smell específico ele pode ter um impacto severo num projeto e pode nem ser uma dor em outro projeto. Por isso que é muito difícil da gente generalizar quando a gente está trabalhando com smells. A gente tem que fazer uma análise contextual. Mas, em linhas gerais, talvez o Marco queira complementar, cold smells são isso, são suspeitas de código de baixa qualidade, normalmente vêm associadas com sugestão de refatoração, que é como a gente poderia melhorar a qualidade daquele código que a gente está suspeitando que não está legal. Eu acho que a definição, né, o Lucas definiu muito bem, é exatamente isso, é um indicativo, né, de que alguma coisa pode não estar cheirando muito bem, né? Pode ter algum problema de qualidade, um problema de projeto, de manutenibilidade, de entendimento, né? É um nome, né, o Fowler que provavelmente cunhou esse termo, né, um termo Fowler é muito bom para cunhar termos, né, para dar nomes para as coisas, né, e né, mesmo na academia, né, a gente tem diversos trabalhos sobre cold smells dos mais variados, análise dos mais variados ângulos, né, e só para complementar uma coisa do Lucas também, assim, com esse trabalho, a gente quer ajudar, assim, realmente ajudar a comunidade de Elixir, principalmente os membros novatos, né, a ter acesso a esse tipo de material voltado para o contexto de Elixir, né? Porque a gente acha que esses conceitos são importantes. A gente tem uma preocupação, não sei se didática, assim, né, de ajudar na formação e também na ampliação, né, da comunidade. E a gente acha que ter esse material, né, assim, porque se você for ler o livro do Fowler,
quem é do mundo Elixir vai ter ali um mismatch, né? Então, por isso que a gente está muito empenhado também em traduzir esses conceitos, adaptar esses conceitos para o mundo Elixir, porque a gente acha assim, que a gente pode dar uma contribuição no sentido de ajudar no desenvolvimento da comunidade, né? Talvez até agregar novos membros na formação de programadores, nessa formação de consciência, né? De um modelo mental de engenharia de software. Ô Marco, se você me permite complementar a sua fala, você me fez lembrar de um tema que foi discutido, acho que no penúltimo episódio aqui do podcast, os ouvintes mais assíduos devem se lembrar, a gravação com o Valim, onde foi discutido a situação de que a comunidade ela é majoritariamente composta por desenvolvedores sênior e que isso não necessariamente é algo positivo. Isso pode ser até impeditivo para alguma startup, uma empresa de baixo orçamento que está querendo implantar o Elixir, mas às vezes não tem condição de contratar um profissional Elixir por ele ser caro, né? Pensando num profissional sênior. Então, nós acreditamos, como o Marco disse, que esse tipo de trabalho nosso pode ajudar de uma certa forma, balancear a comunidade, tornando o Elixir ainda mais acessível e os códigos produzidos por desenvolvedores júnior terem um pouco mais de qualidade, o que seria algo positivo aí para todos. Certo, e aí isso se liga à minha próxima pergunta, mas antes eu quero falar que a gente teve um episódio sobre CodeSmells lá no outro podcast que eu participo, o Marco já participou, o Fronteiras da Engenharia de Software, que foi com o professor da Universidade Federal de... Agora eu esqueci, UFU, é Uberlândia ou Uberaba? Uberlândia. Uberlândia, né? É o Uberlândia com Marcelo. Marcelo Maia. Foi um episódio bem escutado, tem ótimos números. E ele fala por... Eu sou suspeito para falar, Adolfo, porque eu sou, né, ajudei um pouco, né, bastante pouco no início do podcast, e sou um amigo do Marcelo, mas achei um episódio excelente, uma excelente introdução, uma excelente visão geral sobre CodeSmells, né? Foi um prazer escutar aquele podcast, aquele episódio. Inclusive, Marco, falando sobre o Marcelo, já que a gente está comentando aqui sobre CodeSmells, tem um artigo recente publicado por eles, se eu não estou enganado, é na Transactions, em Software Engineering, que eles fizeram uma revisão da literatura de CodeSmells, onde eles visitaram tudo que foi publicado, né, entre 1990 e 2017. Então é um artigo vasto. Para quem está interessado em saber um pouco mais de CodeSmells, eu digo que é uma literatura obrigatória. Bem legal. Então, a próxima pergunta é meio uma provocação, mas assim, será que ficar olhando para CodeSmells, olhando para código ruim, ou código feio, ou código mal cheiroso, né? Estou usando os termos bem pejorativos, não é meio como dirigir olhando para o retrovisor? Não seria legal a gente ficar olhando para código bonito, código bem feito, código bem escrito, em vez de ficar olhando para CodeSmells? Essa é uma pergunta muito interessante, na verdade, provocativa, mas dá para a gente desenvolver aqui algumas coisas legais. Bom, eu acho que não necessariamente quando você está falando de CodeSmells, significa que você está desenvolvendo assim, olhando só no retrovisor. Se a gente for continuar na analogia, quando a gente está dirigindo um carro, é importante a gente olhar em todas as direções, inclusive para o retrovisor, mas não apenas para o retrovisor. Qualquer tipo de exagero, quando você está dirigindo um carro, vai te colocar numa situação de risco. Então, se você estiver olhando só para o retrovisor, você pode bater o carro, né? Então, quando você está desenvolvendo, se você ficar olhando só para o código ruim, você pode eventualmente gerar um bug, você pode se preocupar muito exageradamente só com esse aspecto e causar outros problemas. Então, eu acho que o que a gente precisa pensar é em dividir as atenções. Pensar em CodeSmells é importante quando você está desenvolvendo, né? É interessante que um desenvolvedor conheça os catálogos de CodeSmells para, enquanto ele estiver implementando, ele tentar, na medida do possível, evitar que aquele tipo de estrutura seja replicada, porque isso vai provavelmente gerar um código de mais qualidade e vai poupar trabalho para ele no futuro, que são refatorações a menos que ele precisa fazer.
Mas tem muitas outras coisas também que a gente tem que prestar atenção enquanto está desenvolvendo, né? Regras de negócio, processos de desenvolvimento que estão sendo utilizados, estratégias de teste. Então, na verdade, cold smells são apenas uma dessas variáveis que a gente deve levar em consideração durante o processo de desenvolvimento, mas não apenas a única. Então, eu não acho que seria exatamente dirigir olhando somente para o retrovisor. Eu colocaria que seria dirigir olhando também para o retrovisor. Puxando um gancho sobre essa questão de cold smells, né, ser muito sensível à questão de contexto, eu queria saber qual que é a diferença, no seu ponto de vista, quando a gente compara com padrões de projeto, ou até ou o quão grande ou pequeno seria um cold smell em relação, por exemplo, até a antipadrões, né? Que a gente vê muito nessa literatura também, né? Não só a definição de padrões, como antipadrões. Poderia falar sobre. Tá, essa é uma pergunta bem interessante também. Eu enxergo, pelo menos no meu ponto de vista, a relação entre cold smells e padrões é uma relação assim de antagonismo. O que vem a ser isso? Enquanto padrões de projeto são estruturas que já foram amplamente reusadas e validadas, portanto, são boas práticas de você reutilizar para você não reinventar a roda, os cold smells já são aquelas estruturas que já foram provadas de alguma forma que não funcionam. Então, se o padrão de projeto é aquilo que você deveria reusar, do ponto de vista de reuso de conhecimento, o cold smell seria aquele conhecimento que você não deveria reusar, porque já está comprovado que pode te gerar algum problema. Você comentou sobre antipadrões. Na literatura, antipadrões, antipatterns são sinônimos de cold smells, na verdade. Então eu acho que, inclusive, representa muito bem essa relação de antagonismo que eu estou querendo dizer. É o antipadrão, é o padrão que você não deveria usar. Quando a gente fala de padrões de projeto, é o padrão que você deveria. Então, na verdade, são bem parecidos. Está relacionado com reuso de conhecimento. Um deveria, outro não deveria. O título do artigo de vocês, ele fala em literatura cinza. E a gente aqui tem um público bem diverso, com backgrounds diferentes. O que seria literatura cinza? Então, quando a gente fala em literatura cinza, basicamente a gente está falando de documentos que são publicados normalmente na internet, mas não passam por um processo de revisão por pares, como acontece na literatura científica. Então, para exemplificar alguns documentos que compõem a literatura cinza, eu poderia citar postagens de blog, textos em sites de empresa, discussões em fóruns de desenvolvedores, vídeos em plataformas como o YouTube, podcasts como esse que estamos gravando aqui para o Elixir em Foco. Todos esses materiais, eles são produzidos e publicados livremente, mas não passam por um processo de revisão. Isso tem vantagens e desvantagens. Eu poderia citar como vantagens que, devido a ser um processo menos burocrático, naturalmente a literatura cinza ela tem um grande volume de conteúdo, mas por não passar por um processo de revisão, muitos desses conteúdos podem vir a ter uma qualidade questionável. Então, quando a gente usufrui desse tipo de literatura, a gente tem que ter um senso crítico muito forte para saber o que a gente pode confiar e o que não pode. Como envolve menos burocracia, digamos assim, para você publicar algo considerado literatura cinza, normalmente tecnologias emergentes, como é o caso do Elixir, elas passam a ter um volume muito grande de literatura cinza antes de virem a ter conteúdos da literatura científica. Então, para o nosso caso, por exemplo, nosso trabalho, nós estamos investigando qualidade de software em programação funcional. Basicamente, não existem trabalhos na literatura científica sobre esse tipo de coisa. Então, naturalmente, a literatura cinza passa a ser uma fonte muito importante, né, de consulta, de investigação para trabalhos com essa característica. E isso não é raro. Na literatura mesmo de cold smells, de uma forma geral, tem muitos smells de contexto específico, como Android, iOS, CSS, JavaScript, dentre outros,
que nós já tivemos acesso, já lemos trabalhos, artigos que trilharam esse mesmo caminho. Fizeram uma revisão da literatura cinza para identificar esses smells que emergiram da comunidade de desenvolvedores e, posteriormente, eles validaram esses catálogos por meio de outras metodologias, como mineração de repositório de código, realização de survey, entrevistas, questionários, que é algo que a gente está pretendendo fazer também com esse trabalho. Então, a literatura cinza basicamente é isso. É aquele conteúdo que não passa por um controle de qualidade antes de ser publicado, digamos assim. Bem, e como esse estudo, como que o trabalho foi de fato realizado, né? Qual método vocês usaram? Como vocês começaram de fato a montar os smells e decidir qual ficava, ou enfim, qual foi o processo, né? O método. Certo. Eu vou tentar fazer assim um overview do nosso trabalho. Então, inicialmente eu vou falar dos nossos objetivos, porque eles estão diretamente relacionados com as metodologias que nós utilizamos. Nós tínhamos inicialmente 3 objetivos. O primeiro era descobrir se os desenvolvedores Elixir discutiam a respeito de cold smells tradicionais, mais especificamente aqueles cold smells que foram propostos lá pelo Fowler, no livro dele de refatoração. São 22, mais especificamente. Nosso segundo objetivo era descobrir se, além disso, os desenvolvedores Elixir discutiam sobre cold smells específicos, né, que fugiam daqueles tradicionais. E, por fim, a gente tinha um interesse de saber se existia ou se alguma ferramenta de análise estática de código para Elixir era capaz de detectar cold smell. Bom, então, para conseguir cumprir com esses objetivos, a gente optou pela literatura cinza para responder essas 2 primeiras dúvidas sobre as discussões sobre cold smells tradicionais e específicos. Então, nós utilizamos o Google para fazer buscas por documentos da literatura cinza e, antes disso, a gente teve que criar uma string de busca que fosse efetiva para recuperar conteúdo contextualizado com a nossa pesquisa. Então, para isso, a gente criou uma query similar a uma query SQL, que envolve alguns ANDs, alguns ORs, e dentro ali a gente tinha algumas palavras-chave relacionadas com o tema do trabalho. Por exemplo, cold smells, programação funcional, antipadrões, bad practices, e por aí vai. Só que, assim como é recomendado por alguns autores que falam sobre o uso de literatura cinza em engenharia de software, a gente precisou fazer uma calibração dessa query antes de utilizá-la, exatamente para tentar maximizar o número de resultados que tivessem mais a ver com o que a gente queria. Então, como é que funciona esse processo para calibrar? Basicamente, você faz algumas buscas preliminares e faz uma análise rápida da qualidade dos primeiros resultados que você obteve. Vou tentar dar um exemplo. Na nossa primeira versão, além de colocar Elixir, a gente tinha colocado como uma das palavras-chave o Phoenix Framework, que é o principal framework para Elixir. E nós observamos que isso não estava sendo uma boa ideia, porque, por algum motivo, estava vindo muito resultado que não tinha relação com o framework de Elixir em si. A Microsoft tinha um framework que já foi descontinuado, que tinha o mesmo nome, e estava vindo nas primeiras páginas muitos resultados, por exemplo, que envolviam esse framework. Então, estava contaminando o nosso resultado. Então, a gente tirou. Em contrapartida, a gente acrescentou, por exemplo, alguns termos no plural para evitar de resultados importantes serem deixados para trás. Então, o processo é mais ou menos assim, né? Um processo manual que você modifica um pouquinho, testa, verifica a qualidade até chegar num limiar aceitável. Uma vez feito isso, a gente rodou essa string de busca e tivemos como retorno quase 700 mil documentos, o que é um número muito grande, impraticável de se analisar manualmente todos esses documentos. Isso também é um problema recorrente para trabalhos de revisão da literatura cinza. Então, existem recomendações na literatura científica, como o Garuzzi, que eu citei agora há pouco, que fala que a gente tem que decidir
quando a busca termina. A gente tem que restringir o número de documentos que serão analisados. No nosso caso, nós optamos por restringir ao top 60 do Google. Esse top 60, se a gente for pensar na maneira como o PageRank funciona, que é o algoritmo de busca do Google, a gente pode afirmar que são os 60 documentos mais relevantes. Então, por isso que a gente optou por esse número. É um número que a gente entendeu que era viável de analisar manualmente e que teria a maior parte dos conteúdos contextualizados no nosso trabalho. Pois bem, mas com esses 60 documentos, a gente teve que fazer uma análise preliminar para, de fato, selecionar o que estava relacionado com o contexto do trabalho, que são Cold Smells em Elixir. Então, ambos os autores, eu e o Marco, lemos esses 60 documentos e, após essa filtragem, apenas 17 documentos sobraram para a análise final do trabalho, que são os 17 documentos que tinham conteúdo sobre Cold Smells em Elixir. Aí eu analisei detalhadamente cada um desses 17 documentos, procurando frases que que representassem ali Cold Smells tradicionais ou novos em Elixir. Posteriormente, o Marco validava isso, para a gente obter uma concordância, falar isso aqui de fato tem contexto, está relacionado com o que a gente está procurando. Então, desses 17 documentos que foram pré-selecionados, 15 tiveram a nossa concordância. Então, a nossa fonte final, digamos assim, de conteúdo sobre Cold Smells em Elixir, a gente partiu de 700 mil documentos e caímos em 15. Nesses 15 documentos, nós identificamos discussões sobre 11 Cold Smells tradicionais, envolvendo desenvolvedores Elixir, lembrando que são 22 propostos por Fowler e Beck, e também descobrimos 18 Cold Smells específicos para o Elixir, que são Cold Smells ainda não catalogados na literatura, Cold Smells inéditos. Nós propusemos também uma classificação para esses Cold Smells específicos. Nós categorizamos eles em dois tipos, que são os Design-Related Smells, que são aqueles mais relacionados a problemas de legibilidade, manutenibilidade, testabilidade de código, e outros smells foram classificados como Low-Level Concerns, que são smells de características assim mais baixo nível mesmo, né, que podem ter impacto no desempenho do código, coisas que acontecem, por exemplo, em tempo de execução, tempo de compilação, coisas que envolvem a própria BIM, né? Então, foram 10 smells design-related e 8 smells low-level concerns. Uma vez que a gente tinha que nós identificamos esses smells sendo discutidos no contexto de Elixir, a gente partiu para tentar cumprir com o nosso último objetivo, que era o de entender se as ferramentas de análise estática de código para Elixir tinham capacidade para a detecção desses smells. Então, naturalmente, a gente escolheu o Credo, que é a principal ferramenta de análise estática de código em Elixir, para fazer esse tipo de avaliação. Nós lemos toda a documentação do Credo em busca de warnings que pudessem indicar a presença de smells nos códigos. E, para nossa surpresa, nós identificamos apenas 3 smells entre os 40, se a gente for considerar que são 22 tradicionais e 18 específicos, apenas 3 deles são detectáveis pelo Credo. 2 deles são tradicionais, que eu posso até citar aqui especificamente, que é o Duplicated Code e o Long Parameter List, e apenas um smell novo, que foi o Compile Time App Configuration, que é um low-level concern smell, é detectável pelo Credo. Então, isso foi uma surpresa para a gente, mas ao mesmo tempo foi visto com bons olhos, porque é uma excelente oportunidade de pesquisa. Então, basicamente, o nosso trabalho, já que a pergunta tinha sido como que o trabalho foi realizado, eu tentei dar uma passada geral pelos nossos objetivos, metodologias, até alcançar os nossos resultados principais. O Lucas, é só complementar um pouco.
toda essa metodologia, né, a nossa ideia sempre foi assim, a gente não quer tirar os padrões da nossa cabeça, o que a gente acha que é padrão baseado na nossa pouca experiência com o Elixir, né? A ideia é sempre extrair esses padrões, né, eles emergirem do que a comunidade, do que os desenvolvedores Elixir dizem, né, consideram como padrão. Né? O nosso trabalho é muito de catalogação disso, né, de leitura desses documentos, né, nesse primeiro momento, e tentar extrair, né, esses padrões emergirem dessa análise que a gente está fazendo. Então, nosso trabalho é muito mais de organização e de curadoria, talvez, né, desses todos os documentos, e do que de realmente propor padrões. Né? Nós não estamos propondo padrões, smells, a gente não está propondo nenhum smell, né? A gente está simplesmente tentando gerar um consenso do que é smell, os smells mais importantes, né? Os smells mais comentados em sistemas Elixir. Falando sobre essa questão de smells, né? Já que está bem direcionado e focado na linguagem Elixir, vocês chegaram a validar isso com outra linguagem funcional? Já chegaram a esse ponto, né? E uma segunda pergunta sobre isso é se vocês estão pensando em automatizar isso para uma ferramenta de comando, alguma coisa assim do tipo, relacionar como Crido, como vocês mesmos citaram, ou se vocês pretendem incluir isso no Crido, né? Já que foi citado também. Então, como o nosso trabalho ele ainda é preliminar, digamos assim, a gente tem early results, nós ainda não fizemos o processo de validação desses smells. Esse é, inclusive, o próximo passo da nossa pesquisa. Inicialmente, a gente pretende permanecer apenas no Elixir, embora o trabalho ele tenha intenção de ser para smells funcionais, o foco, de momento, é o Elixir. Então, uma vez que a gente tiver esse catálogo de smells consolidado, a gente pretende realizar um survey com a comunidade de desenvolvedores, realizando entrevistas, realizando a aplicação de questionários, e aí a gente vai fazer uma análise quantitativa e qualitativa das informações que nós conseguimos coletar, que, para a nossa ideia, a gente vai conseguir, por exemplo, validar a prevalência e a severidade de cada um desses smells. Falando em outros termos, a gente pretende descobrir qual smell acontece com mais ou menos frequência e qual smell é visto na percepção dos desenvolvedores como mais grave ou menos grave, porque isso vai ter um impacto, por exemplo, na atenção que um desenvolvedor deveria ter com essas estruturas, umas mais, outras menos. A gente pode eventualmente descobrir que tem algum smell que acontece com pouca frequência, mas ele é muito grave. Ou, eventualmente, a gente pode descobrir que tem um smell que é muito comum, mas que ele não afeta tanto o código. Então, não careceria de uma atenção tão grande dos desenvolvedores. Então, esse processo de validação, ele vai vir futuramente. Antes de fazer a validação, nós não pretendemos fazer nenhum tipo de modificação no Credo, até porque a gente não quer, de repente, colocar um esforço em cima desse processo de adaptação da ferramenta para detectar algo que, eventualmente, lá na frente a gente ia descobrir que não faz muito sentido para os desenvolvedores. Então, o que nós pretendemos fazer agora é complementar esse catálogo que a gente já tem, com sugestões que estão emergindo da comunidade, lá no nosso repositório do GitHub. A gente vai realizar também um trabalho de mineração de repositórios de código Elixir, onde nós vamos analisar commits, pull requests, issues, em busca de novos padrões, que podem vir a... de novos smells, que podem vir a ampliar esse nosso catálogo. Aí, com esse catálogo composto de smells detectados na literatura cinza e na mineração de código, nós vamos validar por meio do survey
E aí, por fim, sim, a gente pretende fazer uma adaptação do Credo, já que é uma ferramenta aberta e muito utilizada pelos desenvolvedores, para que ela possa permitir a identificação de pelo menos alguns desses smells. E essa detecção, essa identificação de smells no Credo, nós pretendemos que seja algo mais focado nos desenvolvedores mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem algumas ferramentas de detecção de smells que elas são baseadas em métricas de software. Então, elas não dão uma detecção direta, ela não te fala lá o smell X foi detectado, o smell Y. Ela te dá métricas. Então, ela exige que você tenha um conhecimento prévio do que significa cada uma delas, como elas podem ser combinadas, e baseado na combinação você identifica, opa, então pode ter aquele smell, pode ter aquele outro. Nós não queremos isso. Nós queremos colocar essas métricas embaixo de uma fachada no Credo, para o output que o Credo der para o desenvolvedor seja diretamente do smell. O smell X foi detectado, o smell Y, porque aí a gente entende que a utilidade da detecção vai ser mais acessível a todo tipo de desenvolvedor. E como que a comunidade pode ajudar vocês a dar continuidade a esse trabalho? Vocês falaram que alguns code smells já foram sugeridos por pessoas da comunidade no GitHub, e nós vimos que, inclusive, pelo José Valim, o criador da linguagem. Como que tem sido essa interação com a comunidade e com o José Valim diretamente? É bem interessante. Desde que nós publicamos o nosso catálogo de code smells, feito a partir da revisão da literatura cinza, o nosso repositório do GitHub ele foi descoberto pelo Valim por intermédio das redes sociais e ele divulgou o nosso trabalho, achou interessante, e a partir daí a gente o engajamento da comunidade em cima do nosso trabalho ele aumentou assim de forma exponencial. Né? Na última vez que eu olhei, nosso repositório estava lá com cerca de 550 estrelas, algumas dezenas de pull requests e issues, muitas dessas issues abertas pelo Valim. Então, isso foi muito importante, porque essa visibilidade que o Valim trouxe para o nosso repositório, eu acredito que tenha trazido também uma certa credibilidade do que nós estamos fazendo perante a comunidade e incentivou as pessoas a virem conhecer, a discutir. Então, que tipo de coisa que a gente espera que as pessoas compartilhem conosco lá? Então, os desenvolvedores, as pessoas que já estão trabalhando profissionalmente com Elixir, provavelmente elas vão poder nos informar se elas concordam, se cada um daqueles smells são prejudiciais ou não. A gente espera eventualmente receber relatos sobre a ocorrência desses smells em código de produção, qual o impacto que eles causaram no dia a dia de trabalho, durante a manutenção, enfim, durante outras fases do processo de desenvolvimento, ou até mesmo sugestões de code smells que nós ainda não catalogamos, mas que eventualmente ainda podem existir, smells específicos. Para exemplificar, desde que o Valim começou a interagir conosco e abrir as issues, nós adicionamos 4 novos smells no catálogo que não tinham sido levantados na revisão da literatura cinza. Então, aquele catálogo de smells específicos para Elixir, que inicialmente era composto por 18, hoje ele já é composto por 22 smells. Novas sugestões de refatoração também foram propostas lá e a gente incorporou. Teve um smell que foi renomeado, que ficou até mais direto o entendimento do significado dele. Sugestões de correção de bug em exemplos. Lá no nosso catálogo a gente tem exemplo de ocorrência do code smell e exemplo de refatoração. Então, todo esse tipo de contribuição é válida para nós, porque como o Marco disse em uma resposta anterior, a gente espera que esse trabalho, na verdade, ele emerja da comunidade, não necessariamente da nossa cabeça. Nós vamos fazer esse processo de filtragem para chegar nesse resultado final que provavelmente vai ser valioso para toda a comunidade. Eu vejo muito assim, a gente está numa fase atual, que chamaria-se de uma fase 1, que é essa fase de descoberta, de catalogação dos smells, onde basicamente qualquer sugestão de smell que se enquadre nesse conceito, a gente aceita e coloca no catálogo.
Então a gente está promovendo, participando aqui do podcast, tentando descobrir os smells. Num determinado momento, nós vamos, digamos assim, congelar essa fase 1 e a gente vai começar uma fase 2, onde a gente vai tentar fazer um survey, né, alguns questionários com a comunidade, perguntando assim, olha, digamos que estão aqui os 25 smells que a gente descobriu, que a gente conseguiu achar. Por favor, classifique esses smells, digamos assim, em 2 eixos. Um eixo seria a frequência e o outro eixo a severidade. Então, cada um dos smells, nós vamos plotar nesse plano, que é um plano onde um dos eixos é frequência e o outro é severidade, para a gente tentar ter essa visão dos smells nesses 2 eixos. De novo, isso seria feito via nosso plano, e a nossa ideia é fazer um survey com a comunidade para todo mundo poder votar, entendeu? Qual que você acha que é, qual a frequência e qual a severidade de cada um desses smells? Maravilha. Agora eu queria falar um pouco, pelo menos comentar 2, pelo menos, code smells específicos lá do catálogo. Então hoje eu, até meio que me preparando aqui para essa entrevista, eu abri lá o YouTube, abri uma transmissão na Twitch e comecei a ler lá os code smells e ver. Um que eu achei interessante, para começar, foi o GenServer Envy. Eu vou tentar descrever aqui com minhas próprias palavras, mas a ideia é que você tem lá no Elixir, você tem o agent, tem o task e tem o GenServer, mas às vezes cada um tem suas finalidades específicas e às vezes o agent e o task, a pessoa começa a incluir funcionalidades no agent e no task de tal forma que eles ficam quase como sendo um GenServer. É isso mesmo, Lucas? É exatamente isso. Até o nome é sugestivo, né? Como se fosse inveja do GenServer, né? Então, em Elixir, a gente tem algumas abstrações para a criação de processos. E 3 delas são essas que você citou: o agent, o task e o GenServer. Só que pela documentação do Elixir, elas têm propósitos específicos, né? O task, por exemplo, ele é mais focado em realizar tarefas isoladas, né? Já o agent, ele é feito para eventualmente compartilhar informações entre processos. E o GenServer, ele é mais genérico, ele serve para múltiplas funcionalidades. Então, quando a pessoa ela começa a usar uma task, por exemplo, que ela não faz apenas uma tarefa isolada, mas ela começa a trocar mensagens também com outros processos, esse task, na verdade, ele está começando a ter uma cara de GenServer, porque ele está genérico, né? É um servidor genérico, ele está fazendo múltiplas ações. Ou um agent que ao invés de compartilhar informações ali entre processos, ele frequentemente também executa algumas coisas isoladas que não é de interesse de outros processos. Ele também ficaria genérico, com a cara de GenServer. Então, isso pode ser considerado um cold smell. Em situações como essa, por exemplo, o ideal seria você refatorar e transformar esse agent ou esse task num GenServer, que já é uma estrutura mais propícia para esse comportamento generalizado de processos. Então, esse é um smell interessante do nosso catálogo, é um design-related smell. Então seria um smell relacionado a design, a projeto. E dentre os smells relacionados a preocupações de baixo nível, qual é um que você achou mais interessante ou mais fácil, talvez, para as pessoas aqui entenderem, para as pessoas que nos escutam entenderem sem ver o código? Porque eu sugiro que todo mundo vá lá, depois de escutar aqui o episódio, entra lá no repositório, o link do repositório de Code Smells vai estar na descrição do episódio, e vocês vão ver lá o código. Quer dizer, na verdade, assim, para cada Code Smells vocês têm a categoria, né, que é o Design Related ou Low Level Concern, a descrição do problema, um exemplo que envolve código, e, quer dizer, nem sempre envolve código, né, agora que eu estou vendo, tem alguns casos que o exemplo é só uma descrição e a refatoração. Às vezes tem um trecho de código mesmo. Mas desses de baixo nível, low level,
Qual é um que você acha que vale a pena explicar aqui? É difícil da gente eleger um, né? Quando a gente é o pai da criança, digamos assim, a gente acha todos interessantes. Mas eu vou destacar o Working with Invalid Data. Ele é um low-level concern. Ele significa o que, basicamente, né? Vamos imaginar que a gente tem uma função lá no Elixir e que ela recebe alguns parâmetros, mas ela não valida os tipos daqueles parâmetros usando, por exemplo, uma cláusula guarda. O que isso poderia gerar? Né? Ele poderia gerar, por exemplo, um erro dentro da função se um dado de um formato, de um tipo inválido, for passado como parâmetro. Tá, mas que problema que isso poderia trazer? Quando a gente tem um erro que é disparado muito internamente, muito profundamente numa função, pode ser confuso para o desenvolvedor localizar aquele erro ou eventualmente até entender esse erro, né? E naturalmente vai ser difícil de corrigi-lo. Então, para melhorar, por exemplo, essa situação, o ideal é que toda função tenha os seus tipos de parâmetros validados na fronteira, na borda, como a gente diria, né? Usando cláusulas guardas. Porque se for informado um tipo inválido, isso vai ficar muito claro no terminal para o desenvolvedor e ele vai tomar as decisões de uma forma mais objetiva. Vamos imaginar uma situação que você, sei lá, você está usando uma biblioteca de terceiros no seu código e você está implementando uma função que ela vai ser cliente de uma função de uma biblioteca de terceiros. Vamos supor que a sua função, que é cliente, não faz a validação do tipo de dado. Você recebe um parâmetro na sua função e repassa ele para essa função da biblioteca de terceiros, que você não tem o menor controle sobre como ela funciona, porque não foi você que fez. Vamos supor então que você recebeu um tipo inválido na sua função, repassou ele inválido para a função de terceiro e o erro vai estourar lá dentro da função de terceiro. É um erro muito profundo. Isso pode ser confuso, de difícil detecção. Seria muito melhor que já na sua função, que é cliente, você fizesse a validação desse dado na superfície, porque aí você não vai correr esse risco de ter uma falha misteriosa, digamos assim, de difícil entendimento. Então esse seria o Working with Invalid Data. Legal. Um outro que eu gostei muito, eu acho que foi o próprio Valim que sugeriu, foi o Complex Extraction in Clauses. Extração complexa em cláusulas, né? Que eu vou dizer para... É bem difícil de explicar sem ver o código. Eu tive que ver o código e olhar, e aí eu olhei o código do exemplo, né, do SMEL, depois a refatoração, aí eu entendi. Né, então tá bem interessante esse aí também. Não sei Esse se... SMEL, Adolfo, ele é interessante antes de... só recomendando aqui para o nosso ouvinte, que eventualmente vai ler o nosso catálogo depois, antes de ler o Complex Extraction in Clause, é interessante ler o Complex Multi-Clause Functions, porque, na verdade, eu diria que um é um sub-SMEL do outro, é uma especialização do outro SMEL. Então, eles são relacionados. Legal. Então, eu só coloco aqui para Cristine, Zoe e Hermínio, se vocês têm alguma pergunta adicional. Tenho. Eu ainda não tive a oportunidade de olhar afinco o repositório, mas depois dessa conversa aqui, desse episódio, eu criei muito mais interesse em ver todos os exemplos, né? Como o Adolfo mesmo falou que tirou um tempo hoje para ver isso mais afinco. Mas posso estar sendo redundante na minha pergunta, mas a minha pergunta é se vocês planejam e têm intenções de cobrir padrões para situações de contexto distribuído, de aplicações distribuídas, né? Porque vai para um nível de complexidade um pouco mais acima, e não só isso, como a própria VM se vende, né, muito bem nesse contexto de aplicações rodando distribuidamente. Sim, essa pergunta é interessante. Eu acho que de alguma forma a gente já até tem alguns SMELs que envolvem a parte de OTP do Elixir,
mais especificamente o GenServer Envy, o Agent Obsession, o Unsupervised Process, mas de toda forma essa é uma parte que nos chama muito atenção, porque é uma característica bem peculiar do Elixir, é um ponto forte ali da Beam, né, que o Elixir herdou do Erlang, essa parte de OTP. Então nós imaginamos que tenha mais coisa a ser explorada sim nesse contexto. E outra coisa que torna isso interessante para a nossa pesquisa é que existem praticamente nada a respeito de code smells para programação concorrente, code smells para programação distribuída. Então, se a gente conseguir fazer algo nesse sentido no contexto de Elixir, acaba sendo também uma contribuição mais genérica para padrões para esses tipos específicos de programação, que é algo ainda é um gap da literatura. Eu tenho uma pergunta que ela é um pouco assim, mais uma curiosidade, mas olhando ali o catálogo, eu fiquei me perguntando, não sei se vocês já chegaram a ver o Livebook, que ele é uma ferramenta que tem ganhado bastante notoriedade na comunidade de Elixir. Se um Livebook com exemplos que pudessem ser executados e agregar mais código junto com o texto, se isso seria interessante, se poderia trazer uma proximidade com os desenvolvedores e também uma forma mais dinâmica de apresentar o catálogo, de gerar esse interesse, até de ser usado na pesquisa mesmo, se chegaram a cogitar, acham que poderia dar certo, enfim, é mais uma curiosidade mesmo. Então, Cristine, na verdade, eu tenho que te agradecer pela colaboração que você acabou de fazer para a nossa pesquisa, porque nós ainda não tínhamos considerado essa forma de apresentação do catálogo, mas de fato eu acho que pode ser interessante apresentar pelo menos uma parte do catálogo no formato Livebook, porque fica um catálogo ainda mais dinâmico. O leitor ele não só pode ver o código, como ele pode entender ele executando. Então, eu achei assim genial a sua sugestão. Nós ainda não tínhamos pensado, mas está aqui nas minhas anotações agora para os próximos passos. Tenho certeza que o Bom, Marco também vai ficar satisfeito pela sugestão. E eu estou trabalhando diretamente com o Livebook e foi uma coisa, um clique que me deu, que eu pensei, puxa, isso aqui seria interessante de passar, então, se quiserem algum tipo de colaboração, adoraria participar, me interessei muito pelo projeto e vamos aí. Muito obrigado. Não iremos dispensar a ajuda, não, até porque, como eu expliquei mais no início, nós ainda somos novos no universo Elixir, digamos assim. Estamos aprendendo bastante, mas ainda temos muito a aprender. Então, o Livebook é uma parte do Elixir que eu confesso que eu ainda não explorei. Eu conheço conceitualmente, mas nunca usei. Mas acho que ele vai ser interessante, sim, para os nossos próximos passos. Dando sequência, né, sobre essas questões do repositório, de cobertura de padrões, como foi citado, né, pelo Lucas em uma das perguntas, essa questão de qual sequência, né, seguir entre essa navegação entre os smells, né, e quais são as relações entre elas, né, por exemplo, um smell X tem a relação com o smell Y e Z, e você deveria seguir nessa sequência de Z, X, Y, por exemplo. Tá. Vocês pensam sobre isso? A sua pergunta é interessante. Existem alguns trabalhos na literatura sobre cold smells, não relacionados a Elixir, que envolvem esse tipo de relacionamento entre cold smells. Então, por exemplo, existem pesquisas que indicam a ordem de refatoração de smells. Porque se você eliminar, por exemplo, duplicated code, eventualmente você pode eliminar shotgun surgery por tabela. Existem coisas nesse sentido. A eliminação de um smell acaba eliminando outro também, porque eles são relacionados. Então, pode vir a ser um ponto futuro do nosso trabalho. A gente ainda não se debruçou sobre esse tipo de coisa, mas a gente já sabe que alguns deles são relacionados. Quando isso foi detectado assim naturalmente, nós até documentamos no catálogo. Até agora há pouco eu comentei sobre um deles que havia uma relação, mas com certeza existem outras que ainda não estão devidamente documentadas no catálogo e pode vir a ser algo a se explorar. Cold smells é interessante porque é uma área que dá para se investigar muitos aspectos distintos.
é um leque aberto. Você pode investir, você pode catalogar, você pode descobrir formas de eliminação, você pode ver relação entre eles, percepção de usuário. Então, na verdade, eu acho que o nosso maior trabalho acaba sendo limitar o nosso escopo, porque se a gente for fazer tudo que pode ser feito, daria algumas teses, né, Marco? Não apenas a minha. Bom, então, só para finalizar, né, o episódio, e sumarizar, né, o trabalho, quais seriam os próximos passos, né, na pesquisa e no trabalho? Bom, perfeito. Nessa parte específica de cold smells em Elixir, nós pretendemos complementar o nosso catálogo de smells que foi feito a partir de uma revisão da literatura cinza, com smells que eventualmente podem ser encontrados por meio da mineração de repositórios de código Elixir no GitHub. Então nós pretendemos investigar pull requests, commits e issues e encontrar alguns novos smells. Com isso a gente vai consolidar esse catálogo de smells candidatos, que posteriormente serão validados por meio de uma realização de um survey com a comunidade de desenvolvedores, realizando entrevistas, questionários, que vão nos permitir entender a prevalência e a severidade de cada um dos smells. Por fim, tendo esse catálogo consolidado e validado, nós pretendemos adaptar o Credo para a detecção automática de alguns desses smells, para facilitar a vida dos desenvolvedores por meio de uma ferramenta. Adolfo, só complementando, e assim até retomando um pouco do que eu falei no início, né, a gente acha que tem assim, uma grande lacuna, né, na literatura de projeto, manutenção, evolução, qualidade de código, uma lacuna no que diz respeito a linguagens funcionais, especificamente Elixir, né? Então, assim, o trabalho do Lucas, o Lucas está com essa pauta muito bem definida, né? Esse foco em cold smells, mas a gente tem interesse, seja no trabalho do Lucas ou talvez até de outros alunos, né? Eu até brinco às vezes com o Lucas e falo assim, alunos que depois o próprio Lucas vai orientar depois, alunos de mestrado e doutorado. A gente tem, né, o Hermínio comentou um pouco aqui, a gente tem interesse assim, de revisitar e adaptar, passar a limpo a literatura tradicional que existe de projeto, padrões de projeto, refatoração, padrões de concorrência, padrões de distribuição para esse contexto de Elixir. A gente não sabe ainda se isso vai ser, provavelmente isso não vai caber, né? Isso é coisa demais para o doutorado do Lucas. Mas essa pauta de trabalho, né, eu acho que ela é uma pauta que me interessa muito, porque ela me parece muito óbvia, né, e muito relevante e ampla, de que você consegue derivar aí mais 2 ou 3 trabalhos, talvez facilmente. Muito bom, então. Então vamos finalizando aqui o episódio. Foi muito bom conversar com vocês. Muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Eu só vou dar como é que é? Como é que a gente chama? Em inglês a gente chama hat tip, né? É para o Bruno Cartacho, que eu já entrevistei lá no meu outro podcast. E foi ele, eu descobri aqui, olhando aqui meu histórico de Twitter, que foi ele que me mandou o link pro artigo de vocês lá no ResearchGate. Aí eu fiz a disseminação um pouco assim dentro da comunidade, e aí eu vi, claro, outras pessoas descobriram também de forma independente. Então, como eu disse, a comunidade é bem receptiva a isso. Lá no site da Erlang Ecosystem Foundation tem uma seção somente com academic papers relacionados a Erlang, Elixir ou qualquer linguagem da BIM. A gente já pediu. Na verdade, hoje eu vi que eu não tinha pedido para colocar ainda lá no site, aí eu pedi, só que alguém já tinha pedido antes de mim. Então, mais um tempinho alguém vai colocar lá no site o artigo de vocês. Então, eu vou começar por você, Lucas. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira de Elixir? Sim, a minha mensagem final é principalmente de agradecimento à comunidade de Elixir, fazendo assim um agradecimento especial a você, Adolfo, e ao Valim, porque a participação de vocês na disseminação do nosso trabalho, nas sugestões de melhoria, vem sendo assim fundamental
para o que a gente está se propondo a fazer. Sem dúvida, vocês atraíram muito interesse da comunidade para a nossa pesquisa, para o nosso repositório, e isso vai ser importante para os nossos próximos passos. A minha mensagem, além do agradecimento para a comunidade, é que todos continuem atentos à nossa pesquisa, porque nós ainda estamos muito no início e muito provavelmente no futuro a gente vai ter resultados ainda mais sólidos para apresentar. E isso com certeza vai ajudar na melhoria da qualidade dos códigos desenvolvidos com Elixir. Então fiquem atentos para os próximos capítulos da nossa pesquisa. Legal. Eu até já te falei pessoalmente, né, Lucas? Quer dizer, pessoalmente por e-mail, mas fica também o aviso para todo mundo aqui que estiver escutando, quem estiver fazendo mestrado, doutorado, ou quiser fazer mestrado, doutorado relacionado a Elixir, a Erlang Ecosystem Foundation tem interesse até em patrocinar bolsas para esses casos. Eu sei que a Dashbit, a empresa do José Valim, também está fazendo isso lá com o Fernando Quintão, que é colega do Marco lá na UFMG. Então, é uma comunidade que também tem, assim, tá meio que sobrando dinheiro para patrocinar a pesquisa. Existe também um workshop que existe a Conferência Internacional de Programação Funcional, ICFP. Dentro dessa conferência, já há muitos anos, tem o Erlang Workshop. Ok, o nome está Erlang, mas eles também aceitam artigos relacionados a Elixir. É um evento menor, digamos assim, do que o ICFP, mas também tem essa abertura para isso. E você, Marco, você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira de Elixir? Não, realmente só reforçar o agradecimento do Lucas, né? Eu acho que o feedback e a recepção do trabalho nossa é muito boa, né? E agradecer também vocês do podcast aí pela oportunidade. Eu, né, sempre acho muito bom ter esse diálogo assim aberto. Eu acho que isso é muito, muito bom e traz, né, insights para a gente também. Então, assim, é só realmente agradecer e esperamos que em breve também a gente tenha, né, como o Lucas também falou, a gente tenha mais resultados, né, para mostrar e para publicar. Um grande abraço a vocês dois e para todas as pessoas que estão nos escutando, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.